sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Nossa Resenha dessa semana. Oi, Álvaro, tudo bem? Tudo bem, Yara? Tudo bem. Tudo bem, galera? Chegamos para mais um Nossa Resenha, aquele momento que a gente aproveita para bater um papo um pouquinho mais aprofundado, né, com os protagonistas do nosso esporte. E hoje, Yara, convidada especial. É muito especial, gente. Ó, ele que se formou na base do Flamengo. Foi campeão mundial com o Flamengo, entre outros títulos. Era de ouro do Flamengo. Exatamente, dos anos 80. Jogou na Bundesliga, gente. E é ídolo mexicano. Só isso, passou por vários lugares e foi ídolo em todos eles. Exatamente. Você já sabe quem que a gente está falando? Não sabe? Então a gente vai te apresentar. Seja muito bem-vindo à nossa resenha. Tita, que prazer ter você aqui com a gente. Nossa, prazerzaço é meu com essa apresentação aí. Poxa vida, dá até uma dor na barriga. Muito obrigado, é um prazerzaço estar com vocês para a gente falar de tantos temas legais aí que vocês apresentaram, né? Falando aí de Bundesliga, nossa mãe, campeão pelo Flamengo, bem legal, no Vasco, no Grêmio, muito bom. Eu acho que vai ser uma resenha muito legal, vai ser um prazer. Com certeza, Tita, olha o estilo que ele veio falar com a gente. É craque, né? Olha aí. Craque joga do quê? Veio na beca. Não, mas assim, Yara, esse traje eu uso ele diariamente. É que eu vim fazer um trabalho aqui para a igreja, né? Então, eu estou em São Paulo por 3 anos e é a roupa que eu uso. Então, eu voltei em casa aqui para fazer esse programa com vocês e voltar para o trabalho, entendeu? É o meu dia a dia, não tem Tita, jeito. Aí, como você e a Yara já falaram, né? Tem muita coisa pra gente... Tudo ótimo, melhor agora falando com você. Tem muita coisa pra gente falar, né? De Flamengo, de Grêmio, de Vasco, de Bundesliga, de México. Mas vamos começar pelo começo. Para quem não conhece a origem do apelido Tita, de onde vem esse apelido, Tita? O Tita é que eu tenho o mesmo nome do meu pai, né, que é Milton, e aí começou Milton, Miltinho, e aí a minha mãe colocou Miltita, né? Ela colocou Miltita e ficou Tita. Foi uma coisa muito legal que me ajudou muito na minha carreira, um nomezinho curto de 4 letras que qualquer criança fala, entendeu? É o Tita, é o Zico, é o Pelé, tudo pequenininho, entendeu? Dudu, fica bem fácil. Eu me lembro quando eu fui para a Alemanha, Tita, 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 era muito mais fácil. Eu fico imaginando se eu tivesse sido jogador com Milton, entendeu? Como é que o pessoal ia gritar, Milton, Milton, não ia dar, entendeu? Iria virar Milton, imagina, com certeza arrumaria um apelido. Não ia dar certo. Eu tô me achando agora, Tita. Meu nome tem 4 letras e depois do que você falou, só falta eu jogar que nem vocês, mas de resto... Você vê como é que é bem mais fácil, né? Muito legal, Tita. Olha só. E assim, a sua história no Flamengo, ela é riquíssima, né? Campeão da Libertadores, do Mundial em 81 e fez parte daquele Flamengo histórico. Como é que foi para você viver esse momento? Porque você veio da base do Flamengo, foi subindo e conquistou os maiores títulos, né? O que acontece, Yara? Aquele time ali, ele levou um certo tempo até ser formado, entendeu? Ele começou em 78 e aí teve muitas modificações, né? Como é que funciona essas modificações? Você tira alguém titular e bota um cara melhor, entendeu? E aí você vai renovando. A maioria daquele time, 80% daquele time, ele foi feito em casa, né? Por exemplo, você vê o Cantarelli, né? Porque dividia a posição com o Raul, o Leandro, o Moser, o Júnior, o Andrade, o Adílio, eu, o Zico. Então, naquele time ali, tinha 80% dos jogadores formados em casa, que sabiam, conheciam, amavam o Flamengo, gostavam do Flamengo, sabia o que era vestir aquela camisa. E nós tínhamos muitos jogadores que chegaram no Flamengo e não entenderam o que era o Flamengo, né? Por alguns anos foram titulares, mas na preparação daquele time ali, que começou em 1978, a grande maioria eram jogadores, grandes jogadores, bons jogadores e formados na base do Flamengo.
Ô Tita, você citou vários dos craques, né, que fizeram aquela geração ao seu lado, né, fizeram uma das épocas mais vitoriosas para o torcedor rubro-negro. Eu queria saber como é que era a tua relação com o Zico, que é um dos jogadores que mais marcaram aquela geração. Como é que era a sua relação com o Zico ali? Dois jogadores formados na base do clube, dois jogadores de muita qualidade, posições parecidas também, né? Como é que era a relação de vocês ali nos bastidores? Assim, Álvaro, a minha relação com o Zico, ela começou quando eu tinha 13 anos, né? Por quê? Porque eu jogava no Dente de Leite e o Zico jogava no Infanto Juvenil. Quando ele chegou no Juvenil, que ele tirou a carteira dele de motorista, ele tinha o carro dele, ele ia todo dia para Quintino e ele me levava, porque ele passava o túnel Rebouças, virava ali à esquerda na Praça da Bandeira, me deixava ali e depois seguia para Quintino e eu ficava na Tijuca, porque eu morava na Tijuca. Então nós somos amigos desde que eu tinha 13 anos. Ele é 5 anos mais velho do que eu. Então, quando ele tinha 18, eu tinha 13, né? E desde aquele momento ali eu acompanhava, porque eu passei a minha vida toda dentro do Flamengo. Porque, assim, ó, eu jogava no Dente de Leite, mas já me preparavam para ir para a escolinha, entendeu? Quando eu jogava na escolinha, eu já tinha chance de treinar no juvenil. Era assim a minha vida, né? Então, assim, eu fiz um trabalho de fortalecimento, de crescimento muscular, porque eu era muito franzino. Então, eu ficava no Flamengo o dia todo. Eu via os profissionais treinando, eu via o time do Zico treinando, que era o juvenil. E eu conhecia todos eles, eu era amigo de todos eles, principalmente do Zico, porque ele era aquele cara que me dava carona para casa todo dia, entendeu? Então, assim, a nossa amizade foi muito grande, a nossa amizade foi muito grande. Quando eu comecei no primeiro time, em 76, eu comecei jogando pela ponta direita, que era onde apareceu uma oportunidade, né? Claro, porque o meio, o Zico estava por ali, né? E eu comecei treinando e jogando no profissional. A minha primeira viagem, nós fizemos uma viagem para o Mato Grosso, e eu tinha 16 anos quando eu fui para o banco. Eu fiquei no banco nós fizemos lá, se eu não me engano, 5 ou 6 amistosos, né? E aí o que aconteceu? Eu tinha sempre essa oportunidade de ir para o profissional e jogar no juvenil. Jogar no juvenil e voltava para a escolinha. Então eu tive essa preparação e sempre acompanhando o Zico, claro, ele com 5 anos na minha frente, entendeu? Ô Tita, e durante essa sua passagem, né, no Flamengo de muitos anos, toda uma história, muitas taças importantes, todo esse convívio com essa geração espetacular do Flamengo, qual que é o balanço que você faz? Você acha que em algum momento você foi injustiçado nessa sua passagem do Flamengo ou não? Não, claro que não. Eu sou eternamente agradecido de ter jogado nesse momento no Flamengo e ter feito parte desse grande time, entendeu? Agora, o que acontece? Quando você adquire uma maior experiência, que foi o tempo, foi me mostrando, né? Eu comecei em 76, comecei a jogar no profissional, eu ia de reserva. Em 77, eu tive uma passagem que me marcou muito, porque eu perdi um pênalti no Campeonato Carioca, em 78 contra o Vasco, em 77 contra o Vasco da Gama, e 78, quando começou o ano, eu já comecei o ano como titular, porque o Coutinho via na minha participação uma maior ajuda a principalmente dar um pouquinho mais de liberdade para o Zico jogar. Eu fechava no meio campo para ajudar na marcação e liberava um pouquinho o Adílio e o Zico, principalmente. Só que o que acontece? Você vai evoluindo, vai crescendo, vai atingindo objetivos, né? Eu fui para a seleção,
E aonde marca? Marca justamente no salário, entendeu? Na hora que você vai renovar o contrato, na hora que você se vê no direito. Por exemplo, em 79, nós fomos tricampeões cariocas, né? No último ano, de 79, o Zico teve uma contusão. O Zico teve uma contusão e eu joguei o final do campeonato no lugar dele. Foi quando eu fiz aqueles 2 gols no Vasco, na final, né? 3-2. Nós fomos campeões cariocas. Então, o que acontece? Quando termina o ano, você fala assim, peraí, agora eu vou ter a chance de fazer um melhor contrato, entendeu? De ganhar um pouquinho melhor, de ganhar um pouquinho mais, aquela coisa toda. Só que chegou num ano de 82, eu fui renovar um contrato e o Flamengo me ofereceu, entre luvas e salários, o que eu achava que não era justo, entendeu? Não era justo. E aí foi quando apareceu o Grêmio. Eu tinha o São Paulo e o Grêmio ia jogar a Copa Libertadores. Nesse ano também nós fomos campeões mundiais. Nós fomos campeões carioca em 20 dias, campeões cariocas, campeão da Libertadores e campeão do Mundial de Clubes contra o Liverpool. E aí o dinheiro que me ofereceram realmente era muito pouco para aquilo que eu representava. Porque assim, ó, quer queira ou quer não tinha um melhor coringa do que eu, entendeu? Porque eu jogava em todas as posições. Eu jogava de ponta esquerda, eu jogava de centroavante, eu jogava de meio campo, eu jogava de ponta direita. Quando o Zico estava machucado, eu substituía, eu fazia gol. Ou seja, eu, na minha concepção, na minha visão, eu merecia um salário melhor, entendeu? E aí foi quando eu decidi, eu falei assim, não, agora eu quero sair porque eu quero jogar em outro time. E foi o que aconteceu com o Grêmio. Eu fui para o Grêmio e eu me lembro perfeitamente quando o diretor do Grêmio, nós nos encontramos lá em Copacabana, num hotel, e ele falou assim, olha, Tita, você vai ser... O Grêmio hoje tem um time extraordinário. Só está faltando o número 10. O número 10 é você. E quando ele falou o contrato que ele me oferecia, era 4 vezes mais do que o Flamengo me oferecia, entendeu? Eu já levantei, apertei a mão dele e falei assim, onde é que a gente se vê? A que horas lá no aeroporto para viajar para Porto Alegre, entendeu? E foi um êxito extraordinário, porque eu fui para o Grêmio, nós fomos campeões da Libertadores, eu tive uma participação extraordinária. Foi quando o Flamengo vendeu o Zico para a Udinese e me pediram de volta para que eu pudesse voltar para o Flamengo para jogar no lugar do Zico, que ele tinha sido vendido para a Udinese. E aí a minha carreira foi diferente, porque eu já joguei numa posição que eu me sentia à vontade, que eu gostava. Voltei na seleção também nessa posição, com Parreira na seleção de 83. E aí segui minha carreira já sem ser o Coringa, né? Já numa situação mais definida, que era jogar no Flamengo na posição que eu gostava, entendeu? Ô Tita, agora eu quero puxar para a nossa conversa aqui o Tita, analista de futebol. Você enxerga, na comparação entre o Flamengo da tua época, o Flamengo de 2019 e o Flamengo atual, tem algum paralelo? Qual, na sua opinião, Tita, é o mais forte dos Flamengos entre esses 3? Não, assim, ó, eu vou considerar sempre... Tenho muito respeito pelo Flamengo de 2019, tenho muito respeito pelo futebol atual do Flamengo, adoro o Felipe Luiz, sou muito amigo dele. Ele ganhou o jogo na quarta-feira com a modificação que ele fez, adoro o trabalho dele, mas assim, ó, eu considero sempre o Flamengo, porque assim, ó, qual é a minha consideração importante do Flamengo daquela época? Porque naquela época nós só tínhamos arquibancada, entendeu? Nós tínhamos a entrada de dinheiro daquela época era arquibancada só, não tinha venda de jogadores, não tinha publicidade, não tinha televisão. O Flamengo daquela época foi formado porque realmente era um grande time, que veio desde a base,
Jogadores que jogaram juntos, por exemplo, Rondinelli, Cantarelli, Zico vieram do juvenil. Depois vieram o Júnior, depois o Adílio, o Andrade, eu. Eram todos jogadores que não custaram nada para o clube, né? Jogadores que não custaram nada para o clube. Então, hoje, para você trazer, por exemplo, um Carrascal, você gasta, sei lá, 50 milhões de euros, entendeu? Então, a nossa formação é diferente. E nós chegamos, né, até uma situação de ganhar tudo durante 5 anos. Se eu não me engano, foram 5 campeonatos cariocas, 3 campeonatos brasileiros, um campeonato da Copa Libertadores e fechou com o Mundial de Clubes, entendeu? Que o pessoal, quando nós ganhamos o Mundial de Clubes no Liverpool, que era o melhor time da Europa por 3-0, o pessoal falou assim, não, nós vamos ser campeão mundial toda semana, entendeu? Porque foi tão fácil. E você vê, já temos aí mais de 40 anos que o Flamengo já chegou lá 2 vezes, já jogou o Campeonato Mundial 2 vezes e não conseguiram passar até a final e ganhar outra vez de volta o título mundial de clubes, entendeu? Nossa, pouco título, hein, Álvaro? Meu Deus do céu. Não, e assim, Flamengo, campeão da Libertadores e Mundial. Vai pro Grêmio, campeão da Libertadores também. E aí, foi pro Vasco, inclusive, na final do Carioca de 87, você faz um gol decisivo em cima do Flamengo. Gente, como é que é? Jogar pelo Flamengo ser campeão, jogar pelo Vasco ser campeão. Como é que foi jogar nesses 2 clubes aí tão rivais? Sim, foi um momento assim bem interessante. Eu tive que pensar, o foco era o momento, né? Esquecer de todas as situações que aconteceram no passado, que eu perdi pênalti contra o Vasco, depois fiz 2 gols no tricampeonato, e hoje eu tinha que defender o Vasco, ou seja, a minha característica futebolística ajudou muito nisso, porque eu era aquele cara raçudo, que não perdia, não deixava perder uma bola, eu ia em todas as jogadas, eu às vezes até dava porrada nos adversários, né, por alguns momentos. Então eu acho que isso eu levei para todos os clubes que eu joguei, né? Por exemplo, eu joguei em 2 rivais no Sul, joguei no Grêmio e no Inter. E assim, não teve diferença. Por quê? Porque eu ia à morte no jogo, entendeu? Joguei no Flamengo e no Vasco, eu ia à morte no jogo também. Então, aquele negócio de... Hoje a gente vê muito, né? Ah, eu joguei no Fluminense, não faço gol no Fluminense e não comemoro. Aí eu não beijo o escudo. Não tinha nada disso. Eu ia para a morte lá para ganhar o jogo e defender o meu time atual que me pagava todo mês, entendeu? Então, isso aí ajudou muito. Jogar no Flamengo, depois jogar no Vasco, jogar no Grêmio, jogar no Inter, que eram rivais, entendeu? Eu dava o meu máximo, dei meu máximo no Flamengo, dei meu máximo no Vasco, dei meu máximo no Grêmio, dei meu máximo no Internacional de Porto Alegre. Ô Tita, e você defendeu grandes gigantes, como você está citando para a gente, né? Grandes camisas, torcidas muito apaixonadas. Tinha alguma diferença, você sentia, na relação com as torcidas? É diferente a torcida do Flamengo, a torcida do Vasco, do Grêmio ou do Inter? Você sentia alguma diferença entre elas, dentro ou fora do campo? Não tinha essa diferença. Por quê? Porque eu encarava de uma maneira profissional naquele momento que eu estava vivendo, entendeu? Eu, por exemplo, eu nunca zombei do Flamengo jogando pelo Vasco. Minhas declarações, meus comentários, a mesma coisa no Inter e no Grêmio. Eu evitava esse tipo de comentário de zoação, que hoje tem muito, né? A gente vê muito de jogadores que jogam num time e depois não diz que faz gol e não comemora. Eu falei, mas como é que pode isso? Como é que eu não... Quem paga é o Vasco, como é que eu não vou comemorar porque eu estou jogando contra o Flamengo? Não tinha esse negócio, entendeu? Não, eu vou comemorar, ainda mais que eu comemorei, botei a camisa na cara, porque fazer um gol numa final, isso aí marca a tua vida para toda a vida, entendeu? Não adianta, o meu coração está lá cravado, aquele punhal vascaíno que está no meu coração, o que eu vou fazer? Eu não vou comemorar um gol daquele ali? Não tem como, entendeu?
A mesma maneira que eu Agora uma comemorei pergunta. quando eu fiz 2 gols naquela final de 79 contra o Vasco, entendeu? Me ajoelhei, pô, eu cheguei a chorar naquele dia. Então, assim, ó, eu sempre vi a coisa mais profissional e não muito torcedora, entendeu? Nessa comparação aí de Flamengo e Vasco. Ô, Tito, agora eu quero saber uma coisa do seu coração. Essa pergunta é meio delicada. Você tem passagens históricas por vários times do Brasil, tem passagem no futebol alemão, no futebol mexicano. Qual é o clube que você se sente mais identificado? Não, assim, ó, eu no Flamengo eu joguei mais de 10 anos até chegar no profissional, entendeu? Eu cheguei no Flamengo com 11 anos de idade. E o time que eu torço é o Flamengo. Então eu tenho uma identificação grande com o Flamengo, né? Eu tenho uma identificação muito grande, forte com o Flamengo. Não é qualquer um que joga 10 anos da tua vida num clube, entendeu? Eu cheguei no Flamengo com 11 anos, cheguei no Dente de Leite, na escolinha, no juvenil e até chegar no profissional. Agora, por outro lado, assim, ó, eu não fui só campeão do Flamengo, entendeu? Eu queria deixar claro essa situação. Assim, ó, eu fui campeão do Vasco, eu fui campeão do Grêmio, eu fui campeão do Bayer Leverkusen, eu fui campeão do Leão. Então, assim, eu posso escolher esses times que eu vou gostar e vou torcer e vou amar, entendeu? Que são clubes que eu acompanho até hoje na minha vida. Eu sei, eu sei como é que está o Leverkusen, eu sei como é que está o Leão, eu sei como é que está o Grêmio, o Inter, o Vasco. Eu acompanho esses times. Por quê? Porque fizeram parte da minha vida, entendeu? Eu sei que muitas vezes o torcedor acha que eu tenho que ser Flamengo e Flamengo para toda a vida, entendeu? Eu não fui só campeão no Flamengo, eu fui campeão no Leão, eu fui campeão no Vasco, no Grêmio, no Bayer Leverkusen, né? Fui campeão na seleção brasileira, a Copa América de 89. Então, assim, eu acho que eu tenho o direito de escolher para quem eu vou torcer, por exemplo, entendeu? É isso, e poucos têm esse direito, e poucos venceram com tantas camisas diferentes. Ô, Tita, a gente estava falando de Libertadores, né? Você ganhou com o Flamengo, depois foi para o Grêmio, ganhou com o Grêmio também. Você se tornou um especialista nessa competição. Eu queria que você falasse um pouco do perfil da Libertadores, como era naquela época, se mudou muito daquela época para os dias atuais, se você tem acompanhado a Libertadores. E aproveitando essa pergunta, para a decisão desse ano, Flamengo e Palmeiras, jogo único. Tem favorito ou não tem favorito, Tito? Tem favorito. Eu adoro o Palmeiras, eu vi o jogo do Palmeiras. O Palmeiras é um time muito aguerrido, luta muito, não tem bola perdida. Tem as características dos jogadores. Ela é. Como é que eu... Eles lutam até o final, mas assim, eu vejo o Flamengo mais preparado no sentido de qualidade de jogadores, entendeu? O Flamengo jogando contra o Racing lá dentro, que ninguém ganhou do Racing. Aquela torcida é uma coisa impressionante, porque de um lado da rua é o Racing, do outro lado da rua é o Estudiantes. Eu fiz um jogo incrível com o Grêmio com 11 jogadores, os Estudiantes com 9, eles empataram um jogo de 3-1 com menos 2 jogadores, 3-3, entendeu? E é só ali que a gente vê aquilo ali. O Flamengo deu um baile no primeiro tempo. O Flamengo deu um baile no primeiro tempo no Racing. Depois, claro, perdeu um jogador, com um jogador a menos. O Felipe Luiz teve que resolver aquela situação ali, botar uma linha de 5, mas em si, beleza, o Racing dominou o jogo, começou a cruzar a bola, mas não teve como é que eu vou te dizer, assim, uma parte ofensiva para ganhar o jogo, entendeu? Fala assim, não, mas espera aí, o Racing perdeu 3 gols. Não foi isso, entendeu? Então eu vejo o Flamengo como favorito nessa final contra o Palmeiras, entendeu?
E teremos todos curtir, né? Uma final com 2 brasileiros. Entretenimento para quem não é palmeirense nem flamenguista, com certeza. E, Tita, não, mas assim, ó, uma das nossas queridinhas... deixa eu só falar um instantinho aí essa Claro. questão. Desde 2009, a Copa Libertadores não vai para outro lugar, entendeu? A gente vê a qualidade do futebol brasileiro a nível sul-americano. Coisas que não aconteciam. Nós tínhamos, por exemplo, o Independiente da Argentina. Né? Eles foram 6 anos campeões seguidos. Eu acho que agora é o momento do futebol brasileiro, entendeu? Muito bom. E, Tita, uma das nossas queridinhas, uma das estrelas da casa aqui da Sportnet é a Bundesliga, saem muitos gols, futebol é muito bem jogado, com grandes jogadores, revela grandes craques. E você teve a oportunidade de jogar no futebol alemão, subiu taça por lá, e a gente queria saber quais são as suas melhores memórias, lembranças que você tem dessa época, como é que foi jogar na Alemanha? Não, na Alemanha foi uma oportunidade extraordinária. Eu praticamente fui o primeiro jogador brasileiro a jogar na Bundesliga. Foi uma experiência incrível, porque eu saí de 40 graus no Rio de Janeiro, quando eu fui campeão em 87 pelo Vasco, para jogar 5 graus abaixo de zero, né? Foi um aprendizado muito grande, porque você tem que se adaptar completamente a outra ideia do futebol, né? De treinamento, alimentação, se concentrar. Eles treinavam apenas 1h15 de treinamento, mas era super intenso. Eu não estava acostumado a isso, aprendi a viver essa situação na Europa, né? Agora, foi uma dádiva incrível, uma bênção incrível para a minha vida, porque você imagina, eu fui para um time, naquela época, o Bayer Leverkusen, ele era da metade da tabela para baixo, não para cima. Hoje não. Hoje o Bayer Leverkusen, pelos investimentos, o que aconteceu com o Bayer Leverkusen nesses anos, eles investiram, foram campeões da Copa da Alemanha. Ano passado, o Javier Alonso levou o time a ganhar o campeonato nacional que nunca tinham ganho. Imaginem. O Bayer Leverkusen ele foi primeiro campeão da Europa do que do campeonato alemão. Olha só quem era o time do Bayer Leverkusen. E eu tive a oportunidade de viver aquela situação ali e ganhar, imagina, uma Copa Europeia, cara. Não, isso a gente não tem noção de que é isso, entendeu? Para o pessoal da Europa, é impressionante. O Bayer Leverkusen foi o primeiro campeonato que o Bayer Leverkusen teve na história dele. Tem mais de 100 anos de existência. Então foi algo maravilhoso que eu vivi intensamente e fui muito abençoado em estar naquele momento ali daquele time incrível que o Bayer Leverkusen conseguiu ser campeão da Copa UEFA, que era a segunda Copa mais importante, porque antes, primeiro era a Champions, a UEFA e a Copa dos Campeões, entendeu? E eu ter colocado o meu nome na história do Bayer Leverkusen. Ô, Tita, e com um gol na final. A Yara disse, é um detalhe importante, né? Um detalhe pequenininho, assim, ó, e com um gol na final. Decisivo demais. Ô, Tita, deixa eu te perguntar, a Bundesliga, ela é uma competição, como a Yara disse, é uma das queridinhas aqui do canal, porque é uma competição muito interessante de se assistir, né? Tem uma organização muito grande, né? O alemão coloca, de fato, um padrão muito elevado de organização. É uma competição ofensiva, saem muitos gols, a média é superior a 3 gols por partida. Na sua opinião, você disse que acompanha até hoje, né, o futebol alemão, o Leverkusen. O que faz da Bundesliga uma competição tão interessante, tão boa de se acompanhar? Não, assim, você deu o segredo, né? Eles são muito organizados. Para você ver como é que é diferente, né? Quando eu joguei na Bundesliga, eles sorteavam o jogo que ia passar na televisão. Eles não passavam todos os jogos. Você vê como é que mudou, né, o futebol, né? Era um jogo só que ele era sorteado e todo mundo podia ver esse jogo, né? Se eu não me engano, na minha época, acho que eram 18 times.
na Bundesliga, né? Eram 18 times, um jogo só era sorteado para passar pela televisão. Hoje não. Você pode ver todos os jogos. E parabéns, porque esse campeonato é extraordinário, é muito bom. O nível dos times é extraordinário. A gente vê por que a Alemanha é essa grande potência no futebol, né? Essa grande potência no futebol. Traz jogadores estrangeiros, principalmente o Bayern de Munique, né? Então, eu amei jogar na Bundesliga nesse ano, fiz muitos gols na Bundesliga e na final nos jogos decisivos da Copa UEFA. Eu fiz um gol que nós ganhamos do Barcelona lá no Nou Camp. Jogava Gary Lineker, Schuster, Zubizarreta, grandes jogadores. E depois fiz esse gol na final. Nós tínhamos perdido para o Espanhol de Barcelona de 3-0, ganhamos de 3-0 no Leverkusen, eu fiz um dos gols e depois ganhamos na disputa de pênaltis. Eu acho que a organização deles, eles são fora de séries, né, cara? É impressionante a qualidade da tecnologia, do material, dos campos, da bola, dos jogos. Não, é incrível. O alemão está na frente aí, eu acho que está na frente até do campeonato inglês, entendeu? Porque eles são muito organizados, são muito organizados. Tito, e agora saindo da Alemanha e indo para um dos países que eu acho mais apaixonantes que existem, que é o México, e você tem uma história lindíssima lá pelo León, você é muito querido até hoje pelos torcedores. Conta pra gente como é que é esse sentimento que você tem pelo time, como é que foi a sua passagem por lá? Bem, a minha passagem pelo León foi algo assim incrível, assim, foi um casamento impressionante, porque no meu segundo ano no León nós fomos campeões depois de 39 anos que o León não ganhava. E eu fiz, porque eles têm o campeonato normal, depois tem a liguilha, que é a final, né? E nessa liguilha eu fiz gol em todos os jogos, né? Eu fiz gol em todos os jogos. Eu hoje, em 6 anos do León, eu sou o terceiro artilheiro da história do Clube León e tive essa marca importante, depois de 39 anos, voltar com que o León fosse campeão outra vez. Então, as pessoas têm muito carinho por mim, as pessoas gostam muito de mim. Eu agora, na próxima semana, eu estou indo para o México para colocar o meu nome no Salão da Fama do futebol mexicano. Sou o primeiro jogador do León a fazer parte do Salão da Fama. Isso tem um significado muito grande para mim. No dia 11 de novembro eu vou receber esse troféu e realmente ter jogado no León, vestir a camisa do León, foi algo extraordinário e isso aí marcou muito a minha trajetória nos 21 anos que eu joguei profissionalmente. Ô, Tita, a gente viu que você se emocionou, né, ao falar sobre a sua relação com o León. Por que essa emoção, Tita? É pela relação com o clube, com a gente lá do México, com a torcida do León? Por que te toca tanto falar do seu passado lá no México? Porque é uma cidade incrível, entendeu? Eu tenho um carinho as pessoas têm um carinho comigo impressionante. Já tem mais de 20 anos que eu joguei lá no León e eles continuam com esse respeito, com esse carinho, com essa amizade. E quando eu chego na cidade, realmente é algo super diferente. E agora com a minha participação no Salão da Fama, entendeu? Eu tenho meus pés lá no Maracanã e agora vai ser o Salão da Fama do futebol mexicano, entendeu? Ai, que demais, Tita. Ô, Tita, me conta então, qual que é a sua comida mexicana preferida? O que você sente falta de comer lá?
A minha comida mexicana são tacos ao pastor com quesadilha, entendeu? A minha também, Tita. Tamo junto. Olha só, Tá gente. vendo, tá vendo as quatro letras, como é que elas se casam, tá vendo? É sucesso, Tita. É sucesso. Sucesso Com assim, certeza. absoluto. Vamos lá, então. Tá show o voltando. programa, hein, 3, cara? Muito legal, 2... parabéns. Você é demais, né, Tita? Ô, Tita, o que convidado isso, vocês faz são o 10, programa. cara. Se o programa tá Exatamente. espetacular, A é gente porque só Vocês são pergunta, nota 10, vocês estão dá muito show. legal. A gente tá só show. rola a Pelo amor bola. de Deus. Obrigado, Sem Tita, goleiro, obrigado. sem Bora goleiro lá, então. eu chuto também, pô. Boa. Eu queria falar sobre seleção brasileira, né? Voltar lá para 1982, uma das melhores seleções brasileiras da história. Você estava cotado ali para participar da Copa do Mundo, acabou ficando de fora do Mundial. Tem a ver com a questão do posicionamento em campo? Como é que você lembra desse episódio, Tita? Não, assim, ó, o Álvaro, esse momento foi... Porque, assim, uma carreira de 21 anos, você tem acertos e tem erros, né? Porque, assim, não vai ser todas as decisões acertadas, né? E uma decisão errada na minha vida futebolística foi justamente depois que nós nos classificamos para o Mundial de 82, um jogo contra a Venezuela, nós fizemos 6-0 naquele jogo, eu fiz 2 gols, eu declarei depois do jogo que eu não jogaria mais na ponta direita. E esse aí foi meu grande erro na minha vida profissional. Por quê? Porque eu poderia ter jogado 3 Copas do Mundo, entendeu? Eu poderia ter jogado a Copa de 82, que era o Tele Santana. O Tele gostava muito de mim. Depois a Copa de 86, que foi o Tele de novo. E na Copa que eu fui, que foi em 90, mas que eu não joguei, né? Eu participei dos 23 jogadores, mas não tive a chance de jogar, né? Então, foi o meu grande erro em ter tomado a decisão declarando que eu não jogaria mais na ponta direita. Isso foi meu grande erro na minha carreira. Ter tomado essa decisão e ter falado essa besteira que não jogaria mais na seleção brasileira. E eu era titular da seleção de 82. A seleção de 82, ela teve que ser mudada, porque como eu saí, ela mudou por quê? Porque antes, o quarteto daquela seleção, eles jogavam centralmente, que era Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico, né? Sócrates e Zico. E aí o que aconteceu? O Tele teve que puxar o Sócrates um pouquinho mais para... Porque o Sócrates, na seleção do Tele, naquela época, ele era um falso centroavante. Ele era um falso centroavante. Porque era Cerezo, Falcão e Zico, Tita, Sócrates e Zé Sérgio, e depois entrou o Éder, porque o Zé Sérgio se machucou e o Éder entrou. Então, esse era o time. O quarteto era o Sócrates de centroavante, não o Sócrates de meia-direita, entendeu? Que modificou muito a seleção. Principalmente porque botou o Serginho, e o Serginho, ele era um goleador, era um jogador forte, alto, mas não tinha a técnica do Sócrates como um centroavante falso, entendeu? Então teve que mudar um pouquinho a seleção naquela formação. E Tita, ainda falando de seleção brasileira, né, a nossa Canarinho, como é que você enxerga esse grupo da seleção? Ancelotti chegando à seleção, dando uma nova cara, um cara tão vencedor, tão respeitado mundialmente. Você acha que a seleção brasileira está entre as melhores seleções do mundo atualmente? Não, ela não está hoje entre as melhores, mas na Copa do Mundo ela estará, entendeu? Porque hoje nós temos o melhor treinador do mundo dirigindo a seleção brasileira.
a gente viu a grande mudança que ele transformou a seleção do Brasil, né? Por exemplo, essa questão do Neymar era um tendão de Aquiles para qualquer treinador, né? Se a gente for ver, assim, ó, não se discute o Neymar, a qualidade dele como jogador de alta classe. Isso aí não, isso aí é de jogador de um dos melhores do mundo. Mas sim, ó, você não pode ter um jogador que já tem, sei lá, eu acho que 4 a 6 anos que ele não consegue entrar em forma, manter uma regularidade num campeonato, num torneio, né? Então todos os treinadores que iam para a seleção chamavam o Neymar, mesmo ele não tendo condição física, técnica, profissional para jogar. E ele foi firme nessa situação e deixou o Neymar de fora na situação de colocá-lo desde que ele comprove as qualidades que ele tem para jogar na seleção, porque ele tem muitas qualidades. Só que do jeito que ele administra a carreira, o campeonato com como ele joga, jogando no Santos, assim, não dá para chamar um jogador desse para uma seleção brasileira, entendeu? Então, eu acho que a decisão do Ancelotti foi muito boa, mostrou firmeza, né? Valorizou jogar na seleção, porque, assim, qualquer jogador ia para a seleção, pô, entendeu? Da maneira que fosse, entendeu? Então, eu acho que agora ainda não está entre as 5 melhores, mas na Copa do Mundo estará, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Ô Tita, quando você olha para o futebol atual, né, seja a seleção brasileira ou o futebol como um todo, qual jogador te lembra o Tita daquela época? Tem algum jogador assim que tem características parecidas com as que você apresentava em campo? Assim, ó, que eu não me vejo assim, eu não procuro observar os jogos e ver esse jogador, né? Mas, assim, ó, mas eu vou te falar sério, assim, ó, não é qualquer jogador que fazia as coisas que eu fazia, entendeu? Isso eu posso te assegurar. Eu falo isso até com humildade, eu não faço em vangloriando, não, porque o próprio Zico outro dia mesmo declarou, ele falou, sabe qual era a diferença do Flamengo de 81? Que nós tínhamos 3 jogadores que jogavam em várias posições, entendeu? Que era o Leandro jogava de lateral, zagueiro e meio campo, o Lico, que fazia o que eu fazia pelo lado direito, ele fazia pelo lado esquerdo, e às vezes a gente trocava de posição, e a minha situação de jogar em várias posições, entendeu? Você ter esses 3 jogadores num elenco, o pessoal fala assim, mas aquele time só jogou junto 2 vezes. Eu não precisava, com esses jogadores, fazia as modificações, entendeu? Com o Leandro, com o Lico e comigo, fazia as modificações. Você não precisava usar a mesma escalação muitas vezes. Por quê? Porque tinha esses jogadores que jogavam em várias posições, entendeu? E Tita, você teve a experiência de ser treinador de futebol. Como é que foi isso? Conta pra gente. E é mais fácil você treinar um grupo ou você fazer parte desse grupo e ser treinado por alguém? Ó, eu vou dar uma declaração agora para vocês que eu sei que vocês não vão acreditar o que eu vou falar, entendeu? Mas foi o meu sentimento em todas as equipes que eu treinei. O prazer da vitória é quando você é treinador, entendeu? Porque você faz aquele trabalho durante toda a semana. Você tem que se preocupar com o campo, se está pintado, se não está, se está cortada a grama, o material, a chuteira, a caneleira. Você cuida do médico, você cuida do massagista. Você cuida das declarações que o presidente vai dar, está dando. E aí o que acontece? Quando no domingo, que você estuda o adversário durante toda a semana, você vê as características dos jogadores. Eu até vi ontem o Felipe Luiz falando, não,
No dia do jogo, de manhã, eu vi o jogo através do Racing com o Peñarol. E é assim mesmo. Você passa a semana toda estudando o adversário. Quando você chega no domingo e ganha o jogo, não tem maior satisfação. E eu quero dizer para vocês que eu senti maior satisfação profissional sendo treinador do que, mais ainda do que sendo jogador de futebol, entendeu? E eu vou dar uma definição para vocês. O jogador de futebol é aquele cara que ele não leva nem a sunga dele para o jogo. A roupa dele está lá, ele vai, muda, vai, entra, joga, vai embora e acabou. O treinador não. O treinador tem que continuar, tem que apagar fogo, tem que ver quem brigou, quem não brigou, quem levou cartão amarelo, quem é que ele vai botar, qual foi a declaração do presidente. O presidente, hoje eu não gostei do time. Então, o trabalho do treinador, ele não termina nunca. O treinador, ele tá ligado 24 horas. 24 horas a semana toda, o mês todo e o ano todo. E aí, quando vem a vitória, o prazer é muito maior do que quando você é jogador profissional. Ô Tita, como é que você gostaria que as pessoas se lembrassem de você? O jogador e a pessoa. Veja, assim, ó, as pessoas sabem quais eram minhas características. Eu era um jogador brigão, lutador, raçudo e de boa técnica. É assim que eu gostaria que o torcedor lembrasse de mim, entendeu? Eu acho que a minha disposição, o meu sangue, a vontade de ganhar estava acima de qualquer coisa, entendeu? E era assim que eu gostaria de ser lembrado. Grande Tita foi o nosso convidado hoje no Nossa Resenha. Que papo sensacional, um prazer enorme ter a sua presença por aqui. Você é uma pessoa incrível, tem uma luz assim, ó. Você chega, já ilumina o ambiente e olha que estamos remoto, hein? Imagine pessoalmente. Obrigada, Tita. Poxa, Yara, puxa vida, eu fico até emocionado. Muito obrigado. Não vou esquecer desse teu nome nunca, hein? Nossas 4 letras, tá bom? Tamo junto, hein? Tamo junto, tá, Yara? E eu vou, Valeu, eu vou obrigadão, te indicar querido. um lugar Foi aqui ótimo, em São hein? Paulo. Eu vou te indicar um lugar aqui em São Paulo que vende tacos ao pastor, feito por um mexicano, que é igual o que você come nas ruas do México. Eita, fica a dica, hein? Fico te devendo Puxa essa, vida, então faz esse favor que eu vou lá. Vamos juntos, então. Tita, prazer Então, enorme, certeza, viu, já tá Tita? convidado. Falar com você. Você Tá é um ótimo. cara iluminado. Obrigado, viu, Tita? Valeu, Álvaro. Obrigadão, irmãozinho. Foi ótimo, hein? Essa dupla aí tá ótima. Parabéns pelo grande programa que vocês fizeram. Foi ótimo. Foi um prazer estar com vocês. Valeu. Álvaro, a gente vai ficando por aqui hoje, um baita papo com o Tita, né? Um cara espetacular, né? Um cara que brilhou pelo Flamengo, pelo Grêmio, pelo León, né? Pelo Vasco, Leverkusen, enfim. É um cara que conhece várias partes do mundo, tem muita experiência no futebol, foi vencedor por onde passou e, pra mim, o que conta mais, Yara, é uma grande pessoa. Além de um grande profissional, é um cara espetacular e iluminado. É isso aí, ó. Nossa resenha toda semana, sempre com uma grande entrevista de um ex-jogador, alguém que já fez história no nosso futebol nacional ou internacional, ou alguém que está trilhando e fazendo uma grande história. Então, fiquem ligadinhos nas redes sociais da Sportnet e aqui com a gente. Um beijo. A gente se encontra, pessoal. Valeu, tchau, tchau.